Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar esse vídeo num ritmo meio devaneios que aconteceram aí nos últimos dias. Esse é um vídeo basicamente para falar sobre explicar um tema relacionado a desenvolvimento econômico, tá? Mas é um tema que relaciona, você já deve ter percebido que os temas aqui do Multiverso Energia estão sempre ligados a economia, o setor de energia, né, ou a energia como tecnologia e basicamente comportamento humano, né? E aí esses temas se amarram dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, né, que é um dos vídeos que está aí em algum lugar aqui do YouTube, do Spotify. E basicamente os temas, esse tema, né, desenvolvimento econômico, que aí conversa muito com o meu background de formação acadêmica em economia, por que ele é muito interessante no sentido de relacionar com o setor de energia, né? Eu já falei, ou já escrevi, agora eu não lembro, mas eu já falei, eu já escrevi que a história da humanidade é a história do desenvolvimento do setor de energia, né? Se você acha que é muito pesado isso, então no mínimo dá para falar que a história do desenvolvimento econômico é a história do desenvolvimento do setor de energia, né? Isso a gente não pode negar jamais. E eu acho que é legal trazer os insights, por que eu correlaciono isso e por que isso aqui vai ser tão presente nos vídeos do Multiverso Energia, quando a gente começar a desdobrar um pouquinho mais os conteúdos de forma aprofundada, né? Eu sei que o que acontece nesse momento, acho que eu estou mais preocupado em levantar as grandes questões, né? É um tratado meio que filosófico, no sentido de levantar as grandes perguntas, né? Porque a filosofia na verdade é isso, né? A filosofia os grandes filósofos não são os caras que deram grandes respostas. Eles são os caras que levantaram as principais questões da humanidade. Isso é bem importante. Ainda que, obviamente, por serem pessoas inteligentes e capacitadas, conseguiram desenvolver respostas interessantes. Mas é mais as grandes perguntas. Eu acho que o Multiverso Energia, nesse momento, ele está nessa fase inicial, né? De levantar grandes perguntas. E como que a gente, voltando um pouquinho na história, como que a gente correlaciona a história da economia, do desenvolvimento econômico, com o setor de energia? Tem uma teoria em psicologia, eu não vou entrar nela no detalhe porque eu acho que eu não sou nem a referência para falar sobre isso, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre ou vão ouvir falar sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, né, que foi um estudo que foi publicado numa revista científica, se não me engano, nos anos 40 do século passado. E basicamente a ideia do Maslow, né, é que o ser humano... Por que é uma pirâmide? Porque o ser humano tem uma série de necessidades, né? E cada necessidade tem uma ordem diferente de como que ela da importância dela, do grau de importância dela. Então a base, né, é basicamente, a princípio é uma base, a base mais básica, a base mais básica é maravilhosa. A camada mais básica desse nível de segurança, né, é a segurança pessoal, a segurança é a alimentação, é tudo que envolve existir fisicamente, né? Depois, no segundo nível, você tem necessidades sociais, que é a interação, né? Aí é o núcleo familiar, o núcleo de amigos, o núcleo de relacionamento amoroso. E depois, nas camadas mais acima, você vai para um outro tipo de necessidade, que é uma necessidade de desenvolvimento pessoal, de reconhecimento, de autoestima, né? Então são camadas diferentes, né? E se a gente for pensar hoje na humanidade, muita gente já está nessa discussão, eu acho que o canal aqui é um pouco isso também, na discussão do desenvolvimento pessoal, da autorrealização. Também tem uma questão social envolvida, né? Relacionamentos, na verdade, né? Com as pessoas de maneira geral, com a sociedade. E acho que o tema de energia envolve todo mundo, não tem quem não está linkado com esse tema. Isso é bem interessante, né? Esse foi um dos motivos para eu ter criado o canal também. E o que acontece? Essa pirâmide então tem essas bases, né? Tem a parte mais básica,
dessa de segurança, depois tem as relações sociais, depois tem um nível mais individual e pessoal, de autorrealização. Isso, em tese, pelo que eu sei da teoria, em tese, você não precisa tipo passar 100% por um para chegar para o outro. Mas é lógico que para você poder ter relações sociais, né? Você tá num ciclo social, você precisa primeiro garantir a sua integridade física, né? E as relações sociais promovem, né, essa relação com as pessoas promove, é um espelho que promove identificação ou oposição a ideias, a pessoas, né? Então é lógico que essa base, a base da pirâmide até o topo, ela não segue uma ordem rígida, mas ela segue uma lógica para ser estruturada dessa forma. Por que eu estou falando desse detalhe? Porque, em tese, se a gente pegar a história da humanidade, o começo lá do Homo sapiens, eu nem lembro mais, né? Vocês sabem melhor do que eu essa história aí. Mas se a gente pegar a história da humanidade, a gente vivia, né, nos primórdios, muito numa vida selvagem. Por quê? Porque a gente não domesticava uma série de coisas, né? A gente não dominava ou não domesticava uma série de coisas. Então o que acontece? Se você vivia num ambiente, vamos imaginar um exercício aqui que não é um exercício fácil, mas você imagina se viver num mundo em que você não tem... você vive num núcleo selvagem, na floresta, né, no meio da natureza... Você tem dificuldade de acesso à comida, você tem dificuldade de acesso ao abrigo, você tem dificuldade de acesso à proteção pessoal, porque você está vivendo com animais tão ou mais selvagens do que você. Então, o nível básico, né, para você garantir a sua existência é o nível da segurança, né? Segurança do corpo e segurança fisiológica e segurança da integridade física. E para isso você precisa de energia. Então você precisa se alimentar, você precisa caçar, você precisa... procriar, você precisa fazer várias coisas, você precisa criar um abrigo, uma casa, né, e tudo mais. E para tudo isso você gasta energia, né? Só que se você gasta a sua energia pessoal, do seu corpo, por exemplo, você para em determinado momento. Você não consegue expandir o seu abrigo, você não consegue expandir o nível de caça que você pratica, né? Você precisa de mais técnicas que envolvam maior nível de energia, vamos dizer assim, né? Até para se movimentar você precisa de mais energia, né? Porque a gente tem aí uma questão de pouca mobilidade nesse ambiente, né? As pessoas não é hoje que existe um mundo globalizado, as pessoas tinham pouco nível de locomoção, né? Quantos e quantos séculos e milênios as pessoas não passaram sem sair, sei lá, de um raio de 50 quilômetros, eu tô chutando, tá? Mas pessoas que nunca saíram do lugar onde viviam, né? Até porque, por exemplo, de noite não tinha luz, né? Então, cara, de noite é um momento que você tem que se proteger e dormir e se recuperar. Então, esse é o ambiente de, sei lá, 10 mil anos atrás, talvez mais. Talvez até um pouco mais, né? Agora eu peguei aqui na história. Mas enfim, as datas vão me pegar. Eu tenho isso escrito, eu coloco na descrição aqui depois, né? Os timings das eras. Mas enfim, isso não prejudica o raciocínio que para você aumentar o nível de integridade física, de segurança, para você aumentar o nível de locomoção, aumentar o nível de integridade fisiológica do corpo, de alimentação, você precisa de mais energia. E você por si só, comunidade, sozinho ou sozinha, você tem um certo limite. Então o manuseio, por exemplo, para você comer melhor, comer mais, poder ter mais energia, você precisa ter o nível do cozimento, né? Você precisa usar o fogo. O fogo foi um fator... O manuseio do fogo foi um fator decisivo não só para cozimento de alimentos, quanto para aquecimento do abrigo e também para defesa, né? Usar o fogo como inibidor de animais selvagens, por exemplo. O fogo é uma fonte aí de calor e de energia. Então, fogo é um exemplo clássico. Outro exemplo, por exemplo, de mobilidade, né? Cara, você adestrar e domesticar animais, né? Você domesticar um cavalo, sei lá, um animal que te transporte de um lugar para outro sem que você gaste energia corpórea. Você não pode ficar andando 10, 20 km por dia ida e volta para caçar ou para fazer outra atividade, para conseguir outra coisa ou para se desenvolver todo dia, né? O seu corpo... Até por isso, vamos pensar, né? O ser humano nessa época vivia, sei lá, 20, 30 anos de idade, né? Então, não é a expectativa que a gente tem hoje de 70, 80 anos.
Justamente porque o corpo era mais exigido e era mais desgastado porque a gente não sabia domesticar e utilizar tanta energia. Isso é fundamental, né? Então já começa a perceber que assim, a fonte de energia está muito ligada ao desenvolvimento da civilização. Seja pela alimentação, seja pela locomoção, seja pela caça, seja pela construção do espaço, aqui eu estou chamando de abrigo, mas depois pela construção do espaço onde vivem as pessoas, né? E mesmo, eu estou falando caça e alimentação, a alimentação às vezes era uma época muito do coletor, né? Fruta, verduras, plantas, esse tipo de coisa. Então, quanto mais você também expande o seu ciclo de pessoas, aí que eu estou saindo do ciclo de segurança, da base de segurança, né? Necessidades de segurança, para necessidades sociais, quanto mais você interage com pessoas de outros lugares, ainda que próximos, né? Mas com outras pessoas que têm outras características, outras habilidades, produzem outros alimentos, têm outras ferramentas para se defender ou para caçar, ou tem outras ferramentas para se locomover, esse nível social começa a agregar, né? Mas para você conhecer essas pessoas, você precisa de fato sair de onde você está, daquele raio minúsculo onde você vive. Então, mesmo pro social, essa troca, né, é muito necessária para você expandir o seu nível de qualidade de vida, para você expandir o seu nível de segurança, da questão fisiológica, seja a segurança particular, né, a segurança da integridade física, e essa interação maior com pessoas, esse link que você começa a fazer, ele só é promovido porque você utiliza melhor a energia disponível, né? Então você tem o fogo, você tem a domesticação de animais, que são os animais que gastam energia para fazer locomoção e por aí vai. Mas o mais importante, que eu acho que o desenvolvimento econômico começa, né? Aqui eu estou falando da humanidade, mas o desenvolvimento econômico, nesse momento aí que a gente sai dessa coisa bem selvagem para uma coisa mais social, mais relacional, esse momento é o momento em que começam a surgir as primeiras cidades. Por quê? Porque pessoas de diferentes lugares, né, vão se reunir periodicamente, vão começar a se encontrar, né, não numa coisa engessada, etc, etc, mas pelo menos nesse começo vão se encontrar para trocar alimentos, para trocar informações, para compartilhar ferramentas, né? Claro que isso não é um processo pacífico muitas vezes, isso não é um processo fácil, né? Porque envolve culturas, etnias diferentes, mas é um processo que acontece, né? Esse reconhecimento e esse encontro entre pessoas diferentes. Isso tudo promove um espaço, né, onde ocorre esse intercâmbio cultural e esse intercâmbio de produtos, que é o surgimento das feiras, né? Que as feiras vão promover também muito o surgimento da cidade urbana, como a gente conhece hoje, né? Aí é o primórdio do primórdio. Então por que eu estou contando essa história de algum momento a gente saiu da selvageria para as feiras, que são os momentos de encontro, para trocas de produtos, intercâmbio cultural, e depois o estabelecimento disso de uma forma mais fixo, né? Que aí é o comecinho do processo de urbanização, da construção de cidades. Porque isso promove uma segurança e uma solidez maior para que as atividades econômicas, além que são um tipo de atividade humana, as atividades econômicas aconteçam com maior frequência, né? Com maior perspectiva de realização, com maior segurança, com maior diversidade, né? E para que tudo isso aconteça, a gente precisa cada vez mais de energia, né? Para produzir as coisas, para produzir os alimentos, para se locomover, para garantir proteção para esse ambiente. Então, veja como a gente sai, né? Por isso que eu usei a pirâmide das necessidades de Maslow, porque a gente começa a sair do básico da selvageria para um começo de relação social, né? E isso tudo envolve, né, tá muito ligado à domesticação da energia, né? A utilização da energia com o processo do crescimento das trocas econômicas, aí muito na questão do intercâmbio. E num segundo momento, que dá para aprofundar depois, mas não é o foco agora, porque é um assunto que demanda muito tempo, muito estudo e muito detalhamento,
se a gente pegar as revoluções industriais, e aí a gente está falando de um momento relativamente bem recente, né? Eu estou falando de muitos milhares de anos atrás. As revoluções industriais são poucos séculos atrás, né? E se a gente falar revolução tecnológica, então é agora, século passado, né? Essa revolução tecnológica mais pesada, computacional, etc, etc. Se a gente pega toda a revolução industrial, ela está fortemente ligada a uma mudança na tecnologia que envolve o gerenciamento de energia. Seja a evolução industrial que está ligada à questão da utilização de motores a combustão, do vapor, seja a questão da eletricidade, seja a questão da energia para a gente utilizar uma parte computacional, robótica, que demanda energia também, né, a ser utilizada. Se a gente for pegar esse leque de revoluções industriais, eles estão muito ligados à questão de como que a gente dá um salto na gestão de energia. Seja geração de energia, seja consumo de energia, seja armazenamento de energia, né? Tudo isso está muito ligado. Então, por isso que eu falo, a história da humanidade é a história do desenvolvimento das tecnologias de energia. Geração, consumo e armazenamento, né? Hoje a gente também fala de um quarto pilar que é o monitoramento, né? Que é como a gente está utilizando tudo isso. Mas basicamente isso, como que a gente gera, na verdade a gente não gera, a gente transforma, né? A gente obtém uma energia de um tipo em outro que consegue atender a nossa necessidade, mas de certa maneira então é a geração, o consumo para as atividades econômicas, porque tudo isso que eu estou falando de necessidade pessoal, seja de ordem física, social ou emocional, individual, todas essas atividades envolvem algum consumo de energia. Ou bastante consumo de energia, na verdade. Então a história da humanidade caminha por isso. É a história do desenvolvimento econômico, né? As evoluções industriais são grandes evoluções que expandiram não só a manufatura, não só a produção de alimentos, não só o processo de globalização, que aí tem tudo a ver com mobilização, meios de transporte, rapidez no transporte, mas também na produção de serviços, de produtos, de bens, né? A história se a gente pegar a história, por exemplo, da locomoção através do setor automobilístico, é fantástico, né? O motor a combustão, agora a gente está falando muito de motor com propulsão elétrica, né? Que é o chamado veículo elétrico. Tudo isso revoluciona, né? Como que a gente armazena essa energia, qual é o custo de obter essa energia. E tem mais outros passos para frente que também são casos de vários e vários vídeos para depois. Mas, basicamente, é isso, tá? Então a história da humanidade é a história do desenvolvimento econômico, que na minha visão é a história do manejo de energia, né? Então a gente sai do momento selvagem para um momento mais relacional, para um momento depois mais tecnológico e por agora um momento mais completo, em que une tudo isso, né? Muito conhecimento na parte fisiológica, muito conhecimento na parte de necessidades de segurança, muito conhecimento na parte de locomoção, muito conhecimento na parte de gestão de energia, de consumo, gestão e geração de energia, e o que eu acho que é um fenômeno dos últimos 30, 40 anos, eu acho que talvez mais dos últimos 30 anos, é o fenômeno da necessidade pessoal, emocional. Isso veio muito à tona. E para que isso aconteça também precisa de energia, né? A vida precisa acontecer, a atividade humana precisa de energia, né? Então é isso. Tá bom? Fica aqui um insight muito louco para vocês irem pensando aí. Acho que isso é uma base para a gente explicar várias coisas lá para frente. Mas fiquem com isso, né? A história da humanidade é a história do desenvolvimento econômico. E a história do desenvolvimento econômico, na minha concepção, é a história do desenvolvimento da utilização e do setor de energia. Tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado, dê o seu like, compartilhe e, claro, continue assistindo os vídeos se está gostando e tal. Não deixe de perder os próximos aí, principalmente os do ano que vem. Fica a dica. Abraço, até mais.